Graça e paz, amados, abençoados, abençoadas, maravilha do Todo-Poderoso Deus, joia preciosíssima, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Querido, o café de hoje está ainda em Mateus capítulo 16, o Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 17. Gente, como é fantástico, maravilhoso o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba, o CLEAPA. Estaremos segunda-feira agora realizando um jantar de negócios, né? E eu louvo a Deus fortalecendo a irmandade, fortalecendo o povo de Deus, tá? Estaremos ali às 19h30 no sítio do Tuca, ali com a Elisiane, mulher de Deus, né? E tem ali nos abençoado também com esse sítio. Estaremos ali fazendo um jantar de negócios, 40 anos do CLEAPA, apresentando, né, os nossos 40 anos, a importância do Conselho de Líderes Evangélicos, tendo como conselheiros pastor Plínio de Paula, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Além Paraíba, pastor Abimael Barbosa, ambos, né, são presidentes dessa obra, um da Batista em Renovação e o pastor Abimael Barbosa da Assembleia de Deus. Também como conselheiro o pastor Gildo Menezes, da Igreja O Brasil para Cristo, são conselheiros do Conselho de Pastores, né? E várias igrejas fazem parte, vários pastores. Gente, isso é lindo demais, né? Então, isso é um jantar, dia 2 de dezembro, comemorando o Dia da Bíblia, de manhã, de tarde e de noite, no Cine Brasil, né? Voltado a parte da manhã para estudo bíblico, células, grupos familiares, à tarde para as crianças, né? E à noite um culto de ação de graças, com um pregador de fora da Sociedade Bíblica do Brasil, um casal que virá de missionários, trazendo a palavra de Deus para nós ali. Gente, no dia 10 de dezembro, uma carreata também, aqui em Além Paraíba. Então, o CLEAPA está manifestando aí, realizando, divulgando o reino de Deus, junto com as igrejas, claro que é uma associação das igrejas. Então, para o ano que vem, nós temos uma agenda repleta para o ano que vem, quase que todos os meses, um trabalho. E então é lindo demais, gente. Vale a pena você abençoar o nosso ministério, vale a pena você abençoar também o CLEAPA, amém? Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado você que tem nos acompanhado aí, né? Dado um gostei, feito comentários, orado por nós, né? E além de tudo eu tenho orado por você também, todos que assistem o nosso canal, principalmente os que se inscreveram nele, eu tenho um compromisso de orar por você. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Capítulo 16 de Mateus, versículo 17, diz assim. Vamos lá, glória a Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus agora, né, tem aí um tete-a-tete com os seus discípulos. A vida é corrida, o ministério de Jesus, né, divulgando em todo lugar, milagres, maravilhas, atravessa daqui para lá, de lá para cá, multiplica pães, faz maravilhas de todo tipo, né? Agora ele chama os discípulos à parte para uma conversa, interroga-os, né? Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens, sociedade, as pessoas, quem diz que eu sou? Aí alguns disseram, uns dizem que tu és um profeta,
Outros dizem que tu és João Batista. Pô, João Batista tinha sido decapitado, você lembra disso? Como quem diz, ele ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias. Elias foi arrebatado, né? Junto a carros de fogo, em meio redemoinhos, aos céus. Não morreu, não morreu. Então, quem diz, Deus voltou com ele agora. Né? Aí, depois de falar várias apresentações do que o povo dizia de Jesus, Jesus faz a pergunta no versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, o povo tem uma visão de Jesus, mas aquele que andava com Jesus, que acordava com Jesus, tomava café com Jesus, almoçava com ele, jantava com ele, lanchava com ele, dormia com ele, ele queria saber o relato desses tais. E então Pedro, tomado, diz a palavra aqui, versículo de número 16, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz justamente aonde nós lemos o versículo 17: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Gente, tem coisa que só Deus revela, só Ele pode revelar-se a nós, só Ele pode desvendar o mistério para nós. Nós nunca saberíamos quem Deus é se Ele não se revelasse a nós. Por isso que tem muita gente lá na Índia adorando o rio Ganges, adorando macaco, adorando pássaro, adorando cobra, adorando rato. Por quê? Gado, né? Boi. Por quê? Porque não conhece a Deus. Se nós não conhecêssemos o Senhor, se Ele não se revelasse a nós, nós estaríamos a mesma coisa, adorando o sol, adorando a lua, as estrelas, adorando o fogo, adorando o ar, a terra. Tem gente que adora a natureza, adora o mar, né? Arruma Deus para tudo, Iemanjá para o mar, né? O Deus do trovão, Santa Bárbara, São Jerônimo, a tempestade. Tem Deus para tudo, Deus para embarcação, Deus para protetor de tudo. É o que dizem, criaram. São criacionices humanas. Mas por quê? Porque não conhece o Senhor. E como que eu posso conhecer a Deus? Pela revelação de Deus. E como que Deus se revela? Primeiro, Deus se revela pela sua palavra. Palavra. Ele está revelando pela palavra, o ensino da palavra ali. Ele começa o seu ministério, Jesus começa ensinando os discípulos, revelando o que o Pai deu a ele para revelar. Então, tanto é que ele está dizendo para Pedro: não foi carne nem sangue, não foi do ser humano, foi meu Pai que te revelou. Está entendendo, gente? Muita gente às vezes vê o café com Deus e não entende. Tem gente que ouve uma palavra no rádio, na televisão, não entende. Porque o coração está duro. A pessoa, as vendas dos olhos dela ainda não caiu. O Senhor disse isso. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Nós já lemos uma passagem, um café passado, falando sobre isso. Ouvireis e não entendereis. Olhareis e não vereis. Olha só, oh meu Deus, como é que pode? Não estou dizendo, eu olho e não estou vendo. Porque não vê a realidade. É o que os fariseus, os saduceus não conseguiam ver. Cegueira espiritual. Jesus chamou eles de guia de cego, um cego guiando outro cego. Entende o que o Senhor está mostrando? Ele se revela quem Ele quiser. O próprio Jesus certa vez disse assim: Pai, graças te dou porque revelastes essas grandezas aos pequeninos e humildes.
e ocultastes aos sábios e aos entendidos. Então, às vezes, a pessoa tem muito estudo, muito conhecimento, não consegue entender, conhecer a Deus. Enquanto, às vezes, uma pessoa simples, analfabeta, né, desprovida de leitura, de conhecimento, ele consegue entender, conhecer a Deus, porque é revelação dele. Gente, se nós continuarmos aqui, olha só, o Senhor diz para Pedro aqui, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que lê isso daqui e não consegue entender. Não é Pedro que é o dono da porta do céu, porque Jesus disse aqui, olha só, ó: e te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então tem gente que diz assim: Pedro é o porteiro do céu, ele que tem a chave. Não é isso que Jesus está dizendo para ele. Primeiro, olha a revelação do versículo de número 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra. Tradução da palavra Pedro. Pedro nem chamava Pedro. Nós acabamos de ouvir aqui Jesus chamar o nome dele, Simão Barjonas. Diz aqui, versículo 17. Jesus respondendo disse: feliz é você, João Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Quer dizer, não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi algo humano, mas meu Pai que está no céu. Então o nome dele não era Pedro. Pedro, Jesus proferia sobre ele, porque Simão significa cana levada pelos ventos. Pedro era levado pelas circunstâncias, o Senhor queria fazê-lo firme, por isso que Jesus chama de pedra. Pedro significa pedra. Olha, no original, se você buscar lá, e nós temos cópias autênticas, por exemplo, lá na Inglaterra, tem museu com cópia autêntica. Você pegar lá, está escrito dessa maneira que eu vou te falar: tu és pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então ele está dizendo: você é pedra, mas eu edificarei a minha igreja. Ele diz: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou a igreja sobre ele. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos fundamentados sobre a rocha, que é Jesus. A pedra rejeitada pelos homens foi posta como pedra de edificação. Está falando de Jesus. O apóstolo Paulo aponta para Cristo toda hora, falando dele como esta rocha, como esta pedra de edificação. Então não é Pedro o fundador da igreja. O fundador da igreja é Jesus. Ele disse: edificarei. Quer dizer, quem? Eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ninguém consegue destruir a igreja. Por mais que levante lei, vai perseguir, vai matar, mas não vai acabar com a igreja. Na época de Roma, lá no princípio, na época de Jesus, mataram muitos cristãos, torturaram muitos, colocaram para verdugos torturar, leões devorar, colocaram no Coliseu, inclusive o Coliseu foi fechado por causa de um cristão. Ora, quanto mais matavam, mais convertia pessoas. Quanto mais torturavam, mais convertiam pessoas. A igreja não para. A igreja, enquanto estiver na terra, ela vai ser vencedora. Agora, haverá o tempo que ela vai ser tirada. Aí a Bíblia diz: ai da terra e daqueles que aqui ficaram. Haverá um arrebatamento. Qual igreja, pastor? A igreja católica, a igreja evangélica, a igreja adventista, a igreja batista, metodista? Não fala nome, não é rótulo de denominação. As placas ficam nas nossas igrejas do lado de fora, nem do lado de dentro elas ficam. É só para identificação, igual você tem um número na sua casa, o nome da rua, para identificar. Mas a igreja somos nós. A igreja é todos aqueles que se reúnem, aquela Assembleia dos Santos que buscam o Senhor em todo lugar.
vai ser tirado da terra e levado ao encontro do Senhor. Oh, gente, isso é lindo demais, meu Pai. Então o Senhor está dizendo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz para Pedro, te darei a chave, está falando como líder, como representante. Todo representante de Deus tem a chave. Qual a chave? Do trato, de fechar ou abrir. O que é isso? O que você fizer de acordo na terra, será acordado no céu. Se você cortar alguém do rol de membro da terra, é cortado automaticamente do céu. Se você arrolar alguém, ou seja, torná-lo membro, batizá-lo, ele se tornará também no céu. É isso que o Senhor está dizendo. A pessoa só com uma revelação pode entender isso. O próprio Espírito Santo revela. Eu digo, a Bíblia é o único livro que você tem o autor junto do livro. Quando você lê um livro, às vezes, de um autor, certo autor, às vezes ele está lá nos Estados Unidos, às vezes está lá na Europa, às vezes ele já até morreu, às vezes ele está no Brasil, mas ele está lá no norte. Ele não está perto de você para te explicar, para você interpretar corretamente o que ele quis dizer. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a presença do Espírito Santo no momento que você está lendo. É só ler com o coração contrito, espírito quebrantado, com humildade, buscando conhecer a verdade. Deus se revela, porque Ele é Deus, Ele tem interesse de se revelar a nós. Ele provoca, né, diálogo, Ele provoca intimidade, comunhão, relacionamento. Amém? Por isso que está aqui, que fechado, que vocês tratarem aqui na terra, será tratado no céu. Que vocês destratarem, será destratado também no céu. Por isso que a gente tem que estar rolado no rol de membro de uma igreja. Porque não é o rótulo, mas é a igreja. A igreja, o povo que confessa ao Senhor, é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. É o edifício de Deus. Cada um de nós somos um tijolinho. Jesus é a base. Os apóstolos são as colunas. A Bíblia fala sobre isso. Colunas são os ensinos dos apóstolos, porque eles aprenderam com Cristo, que é a base, o fundamento, que é o que sustenta todo o prédio. A Bíblia nos chama também de lavoura de Deus, né? Porque nós somos a vinha. Jesus, aliás, é a vinha, e nós somos a videira enxertada. Jesus é a videira verdadeira, nós somos um enxerto. Ele diz, todo ramo que está em mim, se não der fruto, será cortado e lançado fora. Então, querido, isso é exemplificação, tipologia, para você entender. Jesus comparando, fazendo comparações para trazer o entendimento. Ele falava a língua do povo, o povo entender daquilo que ele estava falando, aquilo que o povo vivia. A agricultura, a pesca, o plantio, né? A criação de gado, de ovelhas. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele está falando na língua do que eles entendiam o que era um bom pastor. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Jesus é o Senhor e autor e consumador da nossa vida. Ele se entregou por nós para nos salvar. Recebe isso no teu coração, em nome de Jesus. Pai santo e glorioso, tua palavra foi anunciada. Que revelação fantástica o Senhor deu a Pedro para entender naquele dia, Simão Barjonas, para entender naquele dia, meu pai, filho de Jonas, para entender naquele dia que o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador. Quando ele diz, tu és o Cristo, Cristo quer dizer o Messias, o enviado, filho do Deus vivo, é o Senhor. Essa é a revelação. Entender o senhorio que o Senhor tem sobre nós. O Senhor comprou-nos com alto preço, com o sangue precioso de Jesus. Ó Deus amado, que o Pai agradou entregar o Filho para isso. E o sangue que foi derramado, que o Senhor Jesus derramou, foi para nos salvar. Obrigado, Senhor. Abençoa todo esse povo que está recebendo a Tua palavra do Pão Café com Deus. Abençoa, meu Pai, a nação de Israel. Abençoa, Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus,
Eu coloco na tua poderosa mão, Jesus amado, essas vidas, a Nelma Kumaru e família. Deus Todo-Poderoso, abençoa. Toma, ó Deus, os seus filhos e netos. Toma nas tuas mãos, Senhor, Elisa Mauro, Antônio. Toma também, ó Deus, o Jorge Luiz Rodrigues. Abençoa ele, família. Abençoa também, toma nas tuas mãos a Nice Domingues, Deus amado, lá de Taborão da Serra, São Paulo, em nome de Jesus. Toma Yolanda Pinho nas tuas mãos, abençoa tua filha, o neto dela, Pai amado, que ela pede sempre oração aqui em especial. Alcina Lúcia, abençoa, Jesus amado, a vida financeira, a vida sentimental, Deus amado, a vida espiritual. Coloco nas tuas mãos, Pai, a Marilda Simões Nunes e família. Também, ó Deus, DJ Ronaldo Pitbull e família. Coloco nas tuas poderosas mãos também, ó Deus, o Mark James Gilbert, lá de Alipu, Síria, lá da Síria, ele e família, meu Pai. Toma nas tuas mãos também o Antônio Mazzi e família do Rio Grande, lá em Rio Grande do Sul. Também, ó Deus, a Lígia, funcionária pública do Salles Marques, abençoa tua filha. Pastora Rosaura Marques, pede oração também pela irmã Adenilda. Deus, coloca nas tuas mãos a Maria Helena de Souza Ferreira e família, seus pedidos. Camila, Pai amado, Vilela, abençoa essa mulher de Deus, seu esposo Reinaldo, em especial sua filha Júlia Vilela. Deus trazendo libertação. Toma nas tuas mãos a Lúcia Helena e Leotério Gomes também, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Gente, senta o dedo aí, vamos abençoar em nome de Jesus, hein?